Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Jorge Luiz Silva, eu sou membro fundador da Orquestra de Câmara Solista de Londrina, sou contrabaixista, toco esse instrumento aqui famosíssimo que chama muita atenção, que é o contrabaixo acústico. Bom, hoje eu vou falar um pouco do ensino, né, a parte inicial, quem se interessa por um instrumento como esse aqui da família das cordas, como seria a aplicação dele para eu atrair jovens para estudar esse instrumento. O grande detalhe, pelo tamanho, né, ele afasta um pouco essa intenção de crianças estudarem, adolescentes, devido ao tamanho. Mas, na verdade, é um instrumento que tem uma regulagem de altura. Nós temos aqui embaixo um espigão, que é regulável, dependendo da altura, né, do aluno, do jovem interessado, ele é regulável. Hoje já temos instrumentos um pouco menores que esse, que chama-se contrabaixos pícolos. Esse aqui é um instrumento de aproximadamente considerado 3/4, que é digamos, um instrumento ideal para a orquestra de cordas, devido às dimensões dele. O contrabaixo é o instrumento mais novo, digamos assim, da família das cordas, né, que divide-se em um grupo de violinos, viola, o violoncelo e o contrabaixo, que finaliza sendo o instrumento mais grave da família das cordas. Mas apesar de ser o maior, ele é o instrumento mais recente dessa família. Por volta de 1620 foi que chegou-se no formato, ou pelo menos na intenção ideal do instrumento do contrabaixo acústico. O antecessor dele chamava-se violone, que era um instrumento, inclusive, até um pouco maior, que em algumas situações era até o músico, né, o contrabaixista, precisava ficar numa cadeira até, ou num banco, ou alguma coisa mais alta, para poder ter acesso a tocar o instrumento. Então, vocês imaginem a dimensão desse instrumento nesse caso. E existem as correntes que defendem, né, de onde veio o contrabaixo acústico. Existe a corrente que defende que realmente ele foi oriundo do violino, da família dos violinos, diretamente falando, até pelo formato, propriamente dito, ou pela viola da gamba também, que foi antecessora ao violoncelo. E até a questão de técnicas, por isso existem grandes divisões de onde veio, mas eu defendo que teve, na verdade, influência dos dois lados. Mas vamos lá conversar sobre, então, o contrabaixo acústico, para quem está interessado em conhecer esse instrumento. O contrabaixo acústico, apesar das dimensões, ele é um instrumento leve, né, como instrumento de cordas. Ele é totalmente oco por dentro, então a parte de madeira, assim como um violão, quem já viu um violão de perto, sabe que é apenas essa caixa acústica aqui. E o som acontece, na verdade, internamente e é lançado, né? Ele é enviado para fora, né? Para o som chegar até os ouvintes, digamos assim. Basicamente, o contrabaixo acústico moderno, ele tem 4 cordas, assim como da família, né, dos instrumentos de corda, mas nós temos também instrumentos de contrabaixo de 5 cordas, que são usados em orquestras maiores, né, que precisam fazer obras de porte muito maior, onde a gente tem uma 5ª corda que é mais grave. Então, vocês têm uma dimensão. Vou fazer aqui uma breve demonstração do som. Aqui nós temos a corda mais aguda. Aqui nós temos a corda, a 2ª corda. Então, esse som vai ficando cada vez mais grave. E até chegarmos na 4ª corda. Então, de fato, é um instrumento que causa uma base, né, uma base do grave que apoia toda a harmonia, né, que é fundamental para a execução de um músico numa orquestra, enfim, num grupo de música de câmara, ou que seja fazendo um solo. Então, como eu demonstrei o som para vocês, imagina então essa 5ª corda com um som ainda mais grave. Então, numa orquestra muito grande, que pode chegar a 100 músicos, 110 músicos, o efeito é muito interessante. Então, vale a pena conhecer esse titã do mundo da música, tá? E o nosso foco, a proposta aqui para essa plataforma da Orquestra de Câmara Solista de Londrina é que as pessoas tenham acesso, né, a conhecer um pouco mais dos instrumentos. E o contrabaixo acústico, né, você olha assim, nossa, mas são cordas muito grossas, né? É muito grave, será que eu consigo tocar? Mas existe todo um processo para preparação para tocar nesse instrumento aqui. Nós utilizamos o arco, né, que é peça fundamental, é tão importante quanto o instrumento, que quando em contato com as cordas, né, o arco produz esse som. Tá?
Então, basicamente, no estudo inicial de música, e é um princípio das cordas também, o trabalho inicial é feito exatamente com essa peça aqui, com o arco. Eles têm tamanhos diferentes, dependendo do instrumento, tá? Principalmente entre violinos e contrabaixo, que são os mais diferentes, assim. O arco do violino acaba sendo um pouquinho mais longo e mais fino, essa parte aqui. E do contrabaixo, devido às dimensões, ele precisa ser um pouco mais grosso e um pouco menor para ter um equilíbrio. Tá? Funciona dessa forma. No estudo inicial, as crianças, ou adolescentes, ou até adultos, precisam exatamente trabalhar esse movimento, que é toda uma questão de coordenação, né, enquanto nós vamos tocar. Então, tem todo esse detalhe, né, de prepararmos o aluno. Aí consiste no quê? Praticar muito esse movimento, para aprender a ter essa desenvoltura e ter também o domínio do como retirar o som do instrumento. Existe toda uma técnica, pontos de contato, onde a gente pode tirar um som mais leve, com mais intensidade, conseguimos tirar um som mais forte. Então, tudo isso é praticado. Existe um controle para produzir o som desses instrumentos. E assim, nas regiões, né, o aluno precisa aprender a praticar isso aqui. Então, uma questão de praticar mesmo, como se fosse um esporte. Quem começa a nadar precisa praticar determinados movimentos. Com a música não é diferente também. Aí, tratando-se agora da mão esquerda, que a gente utiliza também, né? São técnicas também trabalhadas há muito tempo, né? Ao longo dos séculos, digamos assim, né? Quando a música veio surgindo, todos os instrumentos passaram por um desenvolvimento para chegar na melhor forma sonora, né? O contrabaixo acústico, né, basicamente, devido às dimensões dele, para eu fazer um intervalo de 2 notas, por exemplo, digamos assim, do sol para o lá. Enquanto no violino a gente faz um movimento muito pequeno, as distâncias são muito pequenas, no contrabaixo acústico, olha a diferença. Eu tenho o sol, aqui uma nota lá, com o primeiro dedo. Para chegar no si, que seria a nota seguinte, eu preciso chegar basicamente aqui. Olha a distância, como é que funciona. Do primeiro para o 4º dedo. Então é preciso caminhar muito. Enquanto nos instrumentos menores, viola, violino e violoncelo, as dimensões são um pouco menores. Então, no contrabaixo, o músico, o estudante, né, o interessado, vai trabalhar em formatos maiores. Então, a gente leva muito em consideração também a fisiologia da pessoa para praticar o instrumento. Ok? Então, o contrabaixo, o contrabaixo acústico, necessitamos levar em consideração essas dimensões do instrumento. Mas, como eu falei no início aqui, temos instrumentos menores também, chama-se contrabaixos pícolos, onde crianças a partir de 6 anos já têm o contato com esse instrumento também. São bem menores, os arcos são menores. E isso nós podemos pesquisar, a internet está cheia de exemplos para isso. Então você que tem um filho, que pode um dia olhar um instrumento desse num concerto, pode incentivá-lo e ter esse espaço para deixar a criança realmente interessar-se por esse instrumento. Ele é muito atrativo, ele tem um som muito marcante, tá? E funciona de que forma? As pessoas se identificam com sons. Então, da mesma forma que pessoas se interessam por instrumentos de sons agudos, como violino, flautas, etc., essas pessoas que se identificam com sons mais graves, que foi o meu caso. Então, aconselho vocês a incentivar estudantes. É um instrumento fácil de aprender, música não é difícil de ser praticada, é apenas uma questão de disciplina. Assim como aprender a andar de bicicleta, jogar futebol, praticar vôlei, balé e tudo mais, como toda e qualquer arte, até para aprender a ler, né, a gente precisa de um esforço. Então, para aprender a tocar um instrumento não é diferente, então é fácil, é apenas dedicação. Eu peguei como exemplo, para atrair o público e as crianças, e adolescentes que sejam, uma coisa muito simples. Esse instrumento todo aqui a gente pode tocar em toda a tessitura que a gente fala, todo esse espelho, essa parte escura, né, que é o espelho do instrumento, nós podemos tocar em todas as regiões aqui, sem problema algum. Mas isso será uma sequência. No decorrer dos encontros aqui, das conversas aqui na plataforma, nós vamos avançando em momentos, né, por parte dos instrumentos, para tornar-se atrativo e entender cada parte.
basicamente aqui, digamos, a parte inicial do instrumento. Então eu pensei em melodias do nosso folclore, do folclore brasileiro, que possam vir a chamar a atenção. A parte da técnica, que é conhecer o instrumento, ela é um pouco, digamos assim, entediante, não seria essa a palavra, mas ela necessita mais concentração do que você praticar música em si, porque essa parte inicial é muito mecânica. Então a gente fez o quê? É exemplo de alguns projetos que existem no Brasil e até fora. Usar melodias conhecidas que possam atrair e na hora da prática técnica o estudante não sentir-se, eu não estou tocando nenhuma música, não tem nenhuma melodia. Então essa é uma forma de atrair e para quem já canta ou toca ou já tocou, até a questão de afinação ajuda a identificar essas melodias. Tá? Então, no decorrer, a gente vai apresentando algumas canções bem simples, sempre realizando em posições que eu não preciso modificar ainda, fazer saltos muito grandes, porque isso também depende de estudo, então são processos de avanço na técnica e no próprio instrumento. Então, nós vamos fazer assim, eu vou tocar um trecho de uma melodia aqui bem simples, para perceber como numa mesma posição eu consigo realizar uma melodia que torna-se atrativa para uma criança olhar e dizer, nossa, aquele instrumento eu consigo tocar tal melodia, eu cantei quando eu era muito pequeno, meus pais me ensinaram, aprendi na escola. Então é uma forma da gente pensar, tá? Fazer um trechinho aqui da canção Marcha Soldado para a gente imaginar, então sempre pensando nessa primeira posição aqui, sem alterar, sem muitos saltos. Então, perceberam? Eu praticamente não saí com a minha mão da posição e é uma forma de eu trabalhar, porque no decorrer do estudo, do ensino do instrumento de corda, é necessário fazer uma adaptação, né, por posições, né? Os dedos precisam, na verdade, como se fosse um piano, todo mundo conhece muito bem o instrumento piano, um instrumento famosíssimo, assim como o violão, que existem as posições já prontas, né, onde fica. Nos instrumentos de cordas, nós não temos aquelas famosas trastes, como orientação. Então o aluno vai fazendo, vai praticando, né, com o auxílio de um professor, né, capacitado, para praticar essas posições. Então a mão vai adaptando-se conforme o instrumento e achando os pontos onde as notas estão estabelecidas, ok? As mudanças podem ser feitas em todas as cordas, então em cada posição eu tenho todas as notas da escala definidas. Então imagina só, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, nessa extensão toda, eu consigo trabalhar sem trabalhar com o estudo inicial, com saltos. Então, começou a praticar música, é um detalhe que vai acontecer. Conhecer o braço do instrumento, né, que é essa parte aqui, e é onde nós vamos praticando e aprendendo. Eu sempre uso o esporte também como exemplo. Você vai jogar futebol. Como é que é o treino de uma escolinha de futebol? Coloca as bolas em vários lugares e você vai praticando, às vezes sem olhar para a bola, às vezes olhando, com menos distância, mais distância. Aqui exatamente é o mesmo processo. Então, aconselho então a vocês procurarem mais esse universo da música. Para quem gosta de instrumentos de cordas, no decorrer na plataforma terão mais informações sobre os instrumentos de corda. Então, lembrando, né? O violino, viola, violoncelo e o contrabaixo acústico. Então, eles têm um princípio de ensino, de técnica bem parecidos. Com exceção do contrabaixo acústico e o violoncelo que vocês conheceram daqui a uns dias, que é tocado, né, nessa posição, eles sempre estão de pé. O viola e o violino e viola, já o músico precisa apoiá-lo, né, na região do braço aqui, do queixo, para trabalhar. Então, acompanhem a Orquestra de Câmara Solista de Londrina no nosso trabalho, né, essa parte inicial. Nos próximos encontros, nós vamos avançar um pouco mais no instrumento, para vocês conhecerem o som também, como funciona,
e aonde nós podemos chegar com esse instrumento. Foi um prazer e até a próxima.